Timing, Review Lessons. Unit 2, Lesson 3, Part 4. Do I need a change? Bom, vamos mais uma vez lembrar que nossos verbos de costume, o verbo fazer, que é do, did, done, o verbo encontrar, achar, que é o find, found, found, o verbo ir, que é go, went, gone, o verbo saber ou conhecer, que é o know, knew, known, e o verbo tomar, levar, que é take, took, taken. Bom, nós estávamos falando sobre o verbo ficar, né? E agora nós vamos falar sobre essa partícula C na nossa língua. Por exemplo, né, como sinônimo do ficar ou tornar-se, por exemplo. Eles casaram-se mês passado, ou seja, eles se casaram, né? Ela se machucou, ou machucou-se ao cair, e a menina cansou-se de esperar. Então a menina se cansou, ela se machucou, eles se casaram ou casaram-se mês passado. Como é que eu falo esse se aqui? Observe que antes dela se casar, ela era solteira, ou eles eram solteiros. Então eles contraíram o matrimônio. Aqui, antes dela se machucar, ela estava bem. Então ela contraiu um machucado. E aqui a menina estava bem, tranquila, e contraiu um cansaço, quer dizer, ficou cansada. Cansou-se, ficou cansada, ela ficou machucada, e eles aqui ficaram casados. Então vamos ver como que nós falaríamos isso em inglês. Aqui, obviamente, eu vou usar o get, porque houve uma mudança de estado. Como eu falei antes, a gente usa o verbo get quando queremos implicar uma mudança de estado, seja ele físico, químico, não importa. Então, ou emocional. Então, eles casaram-se, they got married last month. Tá? Agora, ela machucou-se ao cair, ela se machucou. Então, por analogia, o machucar é hurt. Então, she got hurt when she fell down. Tá? Ou seja, she got hurt, ela ficou machucada ou se machucou. Eles contraíram o matrimônio, ficaram casados ou casaram-se. E aqui a menina cansou-se. Eu posso falar, the girl got tired ou the girl grew tired of waiting. Esse aqui, tired of waiting, por que está com ing? Por que está com waiting, que se é esperar? Por causa da preposição of. Tired of, cansado de, esperar, waiting. Então, aqui eles cansaram-se o mês passado, they got married last month. Ela se feriu ou machucou-se quando caiu, she got hurt when she fell down. E a garota, a menina, ficou cansada de esperar, ou a menina cansou-se de esperar, the girl got tired of waiting, or the girl grew tired of waiting. Mais uma vez aqui repetindo os verbos do, did, done, find, found, found, go, went, gone, know, knew, known. Aqui está faltando um verbinho aqui, que era o take. Take, took, taken. Verbo fazer, achar, encontrar, ir, saber, conhecer, tomar, levar, que é o take, que não está aqui. Bom, mais um caso usando a partícula se como um pronome reflexivo. Naquelas frases anteriores, nós vimos ela se casou, eles se casaram, não é um pronome reflexivo, ou seja, não casaram-se a si próprios. Você não pode casar a si próprio. Então, no caso, vamos ver aqui quando é o caso do se, quando ele significa um pronome reflexivo. Por exemplo, ela se viu no espelho, ou seja, ela não se tornou vista, e sim, ela viu a ela mesma no espelho. Ele se cortou com a faca, ou seja, ele cortou a si próprio com a faca. E eles se acharam perdidos na selva, ou seja, eles se acharam perdidos, eles caíram em si mesmos, que estavam perdidos na selva. Quando nós temos esse se aqui, nós não vamos usar o get. No caso anterior, nós usamos o get. Agora aqui não. Aqui nós vamos usar os pronomes reflexivos. Para ela é herself, para ele é himself, e para eles é themselves, ou para elas também é themselves. Se fosse eu, seria myself, e se fosse você, seria yourself. Então, no caso aqui, ela se viu no espelho, viu o passado, só. Então, she saw herself in the mirror. Ele se cortou com a faca, o verbo cortar é cut. É cut, cut, cut. Então, he cut himself with a knife. E eles se acharam perdidos na selva. O verbo achar, que vocês viram que é find, found, found. Então, they found themselves lost in the jungle. Então, como é que eu falo ela se viu no espelho? She saw herself in the mirror. Como é que eu falo ele se cortou com a faca? He cut himself with a knife.
e eles se acharam perdidos na selva, ou elas se acharam perdidas na selva. They found themselves lost in the jungle. Ok? Vamos embora. Bom, o take aqui voltou, olha. Como é que é o verbo fazer em inglês? Do, did, done. O verbo achar, encontrar. Find, found, found. O verbo ir, go, went, gone. O verbo saber, conhecer, know, knew, known. O verbo tomar, levar, take, took, taken. Bom, vamos ver umas frases aqui que a gente vai usar esses reflexivos, ou get, ou herself. Vamos ver como é que a gente pode, o que a gente pode usar aqui. Olha, seu dedo está sangrando. Bom, olhar é look. Seu dedo, your finger. Sangrando, o sangrar é to bleed. Está sangrando, is bleeding. Porque o NG indicando a ação, né? Your finger's bleeding. Look, your finger's bleeding. Me cortei com a faca, ou seja, eu me cortei, eu cortei a mim mesmo. Então, o verbo cortar, I cut myself with a knife. Né? Eu estava cortando batata e falando ao telefone. Quer dizer, eu estou, I am. Eu estava, I was. Cortando a batata e falando ao telefone. Falando, speaking. Cortando, cutting. Então, I was cutting a potato and speaking on the phone. Então, eu estava cortando e falando. I was cutting a potato and speaking on the phone. Está doendo? Aqui, apesar de nós falarmos está doendo, que seria com ing em inglês, aqui a gente não fala assim, is it hurting? Se a gente fala does it hurt, ou seja, dói, em vez de falar está doendo, em inglês não se fala está doendo, fala assim, dói, does it hurt? Não, mas fiquei chocada por causa da ligação. Aqui ela ficou chocada, ou seja, ela estava tranquila, mas tornou-se chocada. Se ela tornou-se chocada, vamos usar o verbo aqui, o get. No caso, no passado, got. Então, no, but I got shocked because of the call. O que houve? What happened? Minha amiga se matou, ou seja, esse se aqui ela matou quem? A si própria. Então é reflexivo, minha amiga é ela, esse se aqui é herself. Então, my friend killed herself. Se matou? Como assim? Killed herself? What do you mean? Ela descobriu que seu marido estava traindo ela. Então, ela descobriu, o verbo descobrir em inglês é find out. Né? É o verbo find de achar, mais a preposição out. E o passado é found, como vocês viram, o passado de find é found, então found out, descobriu. She found out that her husband, o marido dela, her husband, estava traindo. Was, como é que é traindo em inglês? Betraying. Então, she found out that her husband was betraying her. Como eu não me amo muito, como eu me amo muito, eu não me mataria, mataria ele. Bom, eu me amo. Se eu me amo, eu amo a mim mesmo. Então, as I love myself very much, I wouldn't kill myself. Não me mataria, mataria a mim mesmo. Eu mataria ele. I would kill him. Então vamos lá. Look, your finger's bleeding. I cut myself with a knife. I was cutting a potato and speaking on the phone and does it hurt? No, but I got shocked because of the call. What happened? My friend killed herself. Killed herself? What do you mean? She found out that her husband was betraying her. As I love myself very much, I wouldn't kill myself. I'd kill him. Bom, aqui é o fim da lição 3, parte 4. Thank you very much. Bye bye.